Fazer compras traz felicidade? Parece meio óbvio, a maioria vai dizer, pô, claro que sim. Mas eu vou começar com uma provocação. Sim, pode se sentir provocado aí do outro lado, meu caro amigo e cara amiga. O que traz mais felicidade? Ganhar 1 milhão na Mega Sena ou ter um acidente? Porra, vocês devem estar me xingando aí, essa provocação foi uma bela de uma... Mas não é bem assim. Parece óbvia a resposta, que 1 milhão de reais vai trazer muito mais felicidade, mas segundo um conceito chamado esteira hedônica, a gente tende a voltar ao nosso ponto inicial dali a algum tempo. Então, no prazo de um ano, por exemplo, se a pessoa que ganhou 1 milhão antes era um 7 de felicidade, depois de um ano ela tende a estar 7 em felicidade novamente, porque ela vai se habituar com aquele 1 milhão de reais, embora ela já possa ter gastado, então vai ser normal para ela, natural. Então a gente tende a voltar ao basal. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um problema cardíaco que eu descobri há um ano. Quando eu descobri, aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça. Pô, problema cardíaco não é uma coisa muito legal. Mas hoje, passado mais de um ano, eu convivo com isso e já meio que voltei ao estado natural que eu era há um ano atrás. Já não me incomodo, já não me preocupo e não fico pensando no assunto. Então, isso vale também para as compras. Quando a gente compra uma coisa, a gente pensa, poxa, que legal, vou comprar tal coisa. Mas lá há um ano, a gente está acostumado com aquela coisa. Então, se eu comprei uma Ferrari F50, e foi até onde eu me atualizei porque eu não acompanhei muito carro. Pô, primeiro mês, eu vou me sentir o pimpão das galáxias. O cara mais incrível. Tem quantos brasileiros têm uma Ferrari? Mas depois de um ano, uma Ferrari vai fazer parte do meu cotidiano, já vou estar habituado aqui. Então eu vou voltar ao meu basal anterior, aquele 7 de felicidade que eu tinha antes de comprar essa relíquia que chama-se Ferrari. Eu não ligo para carro, mas enfim, muitas pessoas no Brasil ligam, então usei carro como exemplo. Quando a gente vai comprar alguma coisa por um viés mental, a gente tende a focar nos aspectos positivos e esquecer dos aspectos negativos da compra. Vou de novo usar um exemplo meu. Há alguns anos eu comprei um aspirador robô. Cara, parece incrível na teoria, ele vai limpar a minha casa. Eu e minha esposa não temos mais por que brigar e discutir com um aspirador robô, então eu foquei só nos aspectos positivos. Compramos o aspirador robô, tá lá em casa parado há um bom tempo, aquele trambolho de aspirador robô. Mas eu esqueci de focar, porque é um viés cognitivo natural, nos aspectos negativos. Quais são eles? Quando você compra um aspirador robô, como você faz com várias coisas, existe um custo fixo embutido. Então, a cada X tempo, tem que comprar um novo filtro, trocar as peças, mudar o paninho, enfim, fazer manutenção, que também custa. Então, para isso eu não olhei quando eu ia comprar, porque é uma tendência natural do humano. A gente olha pro positivo, eu só olhei na limpeza, minha casa é impecável e brilhosa, e não olhei para quantos custos e quanta manutenção e ficar trocando as coisinhas que é manual e é chato, eu ia incorrer em comprar um aspirador robô. Ou vamos voltar à Ferrari. Quando a gente compra uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari, então para quem compra um carro, e lembra esse carro, não bota a marca aí, você pensa em quantas cilindradas maravilhosas esse carro vai ter, um motor possante, como seus amigos vão olhar com inveja para você porque você tem esse carro novo, que lindos pneus maravilhosos, e a luz neon, e muitas coisas incríveis. Mas a verdade é que a gente esquece do custo do IPVA anual que esse carro vai ter, que é mais caro, a gasolina, as multas que eu vou tomar. Quem nunca tomou uma multa, faça aí um comentário. Eu vou valorizar você por nunca ter tomado uma multa, porque quem eu conheço já tomou algumas multas. E a gente pode pensar em muito mais coisas, batidinhas, e o estresse de São Paulo, dirigir, cara, você vai pegar um carro possante, você não vai passar mais de 35 por hora. Inclusive, eu diria que a sua bicicleta e você nela seria mais rápido no trânsito do que você e teu carro incrível. Então, esse é um viés cognitivo. Olhamos para os aspectos positivos na hora de comprar, nosso cérebro desliga-se dos aspectos negativos, são inerentes a tudo que a gente compra. Esse fenômeno que eu descrevi chama viés da focalização. E o Kahneman tem uma frase, ele é economista, muito interessante, que ele diz que nada é tão importante quanto você pensa enquanto você pensa naquilo. Então se eu penso, um carro é muito importante, cara, não é tão importante. Se eu penso, tipo, o robô aspirador é muito importante em casa, ele não é tão importante assim. Enfim, então também comentem aí quantas compras já fizeram que acharam que ia ser batutinha, que ia revolucionar a vida de vocês, e no final ficou parado num armário. E aí pergunta, quem nunca fez esse equívoco? Então deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler e depois responder vocês. Se você está curtindo o vídeo até aqui, curta ele, compartilhe ele e comente. Então vamos continuar aqui no nosso tema. O que será que acontece no nosso cérebro quando a gente faz uma compra? O neurotransmissor que a gente mais joga no cérebro é a dopamina, que é, na verdade, o neurotransmissor que antecipa o prazer. Então ele não é o prazer em si, ele é uma antecipação. É por isso que o prazer quando você compra algo geralmente é efêmero, é rápido, é um estalar de dedos. Você comprou, parece muito legal, mas logo que você entra na realidade da compra, você também começa a ver os problemas daquilo. Então a compra é muito mais legal antes dela acontecer do que de fato no ato da compra. Isso é muito importante ficar claro. Então as compras em si é mais a expectativa da compra que traz prazer do que a compra em si. Olha esses dados, que bacana que eu trouxe para vocês. Nos Estados Unidos, 52% da população já fez compras ou faz compras para lidar com emoções negativas.
No Brasil, são 46% da população que já assume que já fez uma compra por impulso por conta de um estresse ou de um sentimento negativo. Então, olhando por esse lado, então nem sempre a gente compra pela felicidade. Muitas vezes a gente compra para lidar com uma emoção negativa. E isso é a solução definitiva para o problema? Claro que não. Se eu tô triste no meu casamento e compro uma televisão, qual é a relação? Você precisa resolver o teu problema no casamento, você precisa resolver o teu problema no seu trabalho, você precisa resolver qualquer que seja o teu problema, porque a compra ela pode te trazer uma satisfação imediata, como eu disse, mas muitas vezes a solução que ela gera, aquele prazer imediato, cria mais problemas para você no longo prazo. Você não resolveu o teu problema principal e ainda pode criar uma dívida. Que bacaninha, hein? Então você vai continuar com o seu problema, seja no casamento, seja no trabalho, seja com seus filhos, e ainda mais vai estar mais pobre ou, quem sabe, até em dívidas. Então, é importante a gente criar estratégias e mecanismos para resolver os problemas que não seja fazendo compras, muitas vezes, desnecessárias. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que é um agravante também, que a gente compra muitas vezes pelo status, mostrar para os outros que a gente tem. Mas isso gera felicidade? E a resposta, também não. Na verdade, essa receita para um cansaço e um estresse interminável. Afinal de contas, você compra um carro legal, teu vizinho compra outro carro mais legal. Aí você se sente impelido a comprar um outro. Seu amigo comprou um apartamento de 200 metros quadrados. Você se sente impelido a comprar um de 210 metros quadrados. Além de não trazer felicidade, tá sempre se comparando com o outro. A gente sabe que a comparação com o outro não é uma solução. Na verdade, é um agravante da felicidade. A gente fica mais infeliz comparando com o outro. A gente também gasta um dinheiro pra mostrar pra alguém que não se importa com a gente, muitas vezes que a gente tem algo que a gente não precisa. Pô, difícil, hein? Situação complexa. Uma frase muito legal que é atribuída ao Steve Jobs, que é o fundador da Apple, a empresa de computadores, celulares, etc. É muito legal. Eu não sei se é verdadeira a frase ou não, mas a mensagem que ela traz, ela é muito válida. E ele disse: um relógio de $300 faz a mesma coisa com um relógio de $50. Essa frase é muito marcante, porque inclusive essa frase é atribuída a ele instantes antes ou alguns dias antes do falecimento dele, já que ele morreu de câncer. Então, é uma frase que eu acho muito bonita e que faz muito sentido na minha cabeça. Porque eu vou comprar, de novo, a Ferrari, se um Celta, que é o carro que eu tinha quando eu tinha carro, cumprir a mesma função. Então, enfim, eu deixo essa reflexão aí pra vocês, se quiserem fazer ou não. E vou deixar, então, algumas sugestões. O que fazer quando vier o impulso de comprar, a vontade de comprar? Já sabe, se for comprar pra ficar mais feliz, não é verdade que isso vai resolver a sua felicidade. Claro, faça compras planejadas, aquilo que você precisa pra sua casa, pra sua vida, beleza, dentro de um planejamento. Mas se for comprar, quero estar mais feliz, essa não é a solução. Então já respondi a pergunta do vídeo. Então, de novo, já que compramos muito por impulsividade no Brasil e em todos os países do mundo, quais são as soluções que a psicologia pode trazer para isso? Eu vou dar 4 dicas comportamentais cientificamente comprovadas de que ajudam a reduzir o impulso por compras. Primeira delas, deu impulso por compras, aguarda, deu muita vontade de fazer uma compra, aguarda 72 horas antes de fazer a compra. Porque se é um impulso, ele passa. Então, depois de 72 horas, ele inexiste, você não vai fazer a compra. Se for insuportável, ao invés de comprar aquela coisa cara que você queria comprar, de repente compra um lápis. Uma coisa que dentro do seu orçamento não vai lhe fazer falta, pelo menos para suprir essa necessidade de compra. Só lembra, quanto mais a gente compra por impulso, mais é como se fosse uma boca que vai crescendo e a gente vai querendo comprar cada vez mais por impulso. Por isso que às vezes é importante combater o impulso para que ele não vire maior do que a sua capacidade de controlar o impulso. Beleza? A segunda dica, ela é muito clássica da terapia comportamental, aumente o custo de resposta. Hoje é muito mais fácil comprar por impulso, porque todas as compras são ao clique de distância. Cara, é muito doido. Esses dias eu estava entrando no meu banco, eu tenho conta em 4 bancos, e todos eles agora aparecem: faça uma viagem para o Caribe, que tal ir para a Grécia? Pô, é um banco ou uma agência de viagem? Então você vê como é fácil, você vai falar tipo, nossa, o Caribe, que legal, cliquei e comprei. Então aumentar o custo de resposta é uma coisa importante. Tudo que a gente vê hoje tem propaganda, como você tem, até os bancos têm. Então, sei lá, cancela, por exemplo, aplicativos que fazem propaganda o tempo inteiro. Tentem tirar os anúncios do YouTube. Se você puder pagar o YouTube Premium, não estou fazendo propaganda, porque isso vai diminuir só a impulsividade por compras, de repente pagar sei lá quantos porque eu não pago, por isso que não é uma propaganda, mas de repente assim, você gasta menos do que a mensalidade do YouTube, por exemplo. Ou, já se for muito difícil, assim, cara, preciso comprar, fala assim, vou fazer 50 flexões antes de comprar. Toda vez que você for pensar em comprar e lembrar que você tem que fazer 50 flexões, este custo de resposta aumentado, que a gente chama, vai inibir bastante o seu impulso para fazer uma compra. Terceira dica, identificação do gatilho que te leva à compra. Se a compra é por impulso e você começa a perceber que toda vez que você briga com o seu filho, você sente necessidade de fazer uma compra, então começa a resolver a situação com o teu filho, né? Identifica o gatilho, resolva o gatilho, aquilo deixa de ser um gatilho. E por último, não menos importante, a quarta dica é: faça um cálculo
cálculo de quantas horas da tua vida aquela compra representa. Por exemplo, quero comprar um novo celular bacaninha. Vou deixar vocês fazerem as contas e colocarem aqui nos comentários quantas horas de vida você gastou. Então, por exemplo, digamos que eu ganhe R$10 a hora, certo? E eu quero comprar um objeto que custa R$100. Logo, será que 10 horas da minha vida valem esse objeto, que seja tipo um abajur? Um abajur, 10 horas da minha vida? Meu irmão, vai ficar sem luz em casa, vai ficar no escuro mesmo. Pra mim, a conta não fecha. E se você achar que a conta fecha, talvez você já não esteja mais comprando por impulso. Lembra também de pensar nos contras daquilo, já que nosso viés cognitivo é olhar só para os benefícios de uma compra. Beleza? Bom, essas foram as 4 dicas para vocês não comprarem mais por impulso. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.